Louvado seja o nome do Senhor. Deus, nesse momento, Pai, eu quero louvar e engrandecer o Teu nome. Eu quero Te agradecer, ó Pai, por todas as beneficências que o Senhor fez, que o Senhor está fazendo e que o Senhor ainda irá fazer, Pai. Porque a fé vem por ouvir a Tua palavra. E estamos sempre ouvindo a Tua palavra, tomando posse da Tua palavra, acreditando nas Tuas promessas, Senhor. Deus, eis aqui os Teus filhos, Senhor. Abençoa Teus filhos de uma maneira sobrenatural. Sabemos que todos nós aqui já somos abençoados porque fomos comprados pelo Teu sangue. E não há uma bênção maior para um ser humano do que servir ao Senhor. Mas abençoa mais, Senhor. Derrama mais da Tua graça. Derrama mais do Teu poder. Derrama mais do Teu amor sobre os Teus filhos. A concordância. Os mesmos pensamentos, Senhor. Ah, Pai. Repreende no mundo espiritual toda ação do mal, Deus. Nós sabemos que o inimigo das nossas almas odeia a família. Porque família é um projeto Teu que veio do Teu coração. O Senhor constituiu a primeira família lá no Jardim do Éden. Ah, Deus, protege Teus filhos, Senhor. Guarda eles. Ensina cada um deles a viver conforme a Tua vontade. Ensina eles a viver, Deus, mesmo sendo diferente, sexo oposto, pensando diferente, mas ainda assim ensina Teus filhos a se concordar, mesmo desconcordando, Senhor. Porque o Senhor não fez ninguém igual. Nosso DNA, nossa digital é única. Mas ainda assim, sendo sexo oposto, nós somos capazes sim de viver em harmonia, Senhor. Somos capazes sim, Pai, de viver um grande amor aqui nesta terra. Porque é assim que a Tua palavra nos ensina: suportai uns aos outros. Ah, Deus, e só o Teu amor é capaz de fazer com que a gente venha suportar aos outros. Abençoa esse evento. Toma Teus filhos que vão ministrar. Usa, Senhor, tremendamente. Fala aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que a gente quer ouvir. Nos chama ao conserto nessa noite. Nos ajuda a nos reconciliar, Senhor. Nos ajuda, Deus, a nos humilhar diante de Ti. Nos ensina a pedir perdão, a pedir desculpa, a reconhecer o nosso erro. Porque o Senhor se alegra com um coração humilde e rejeita um coração soberbo. Que a gente não venha a ser soberbo, mas que a gente venha a ser humilde na Tua presença. Fica conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Bate palma para Jesus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Quem está feliz com Jesus, dá uma salva de palma. Motivo de alegria. Ver o maior projeto de Deus, que é a família. Todos nós reunimos aqui, né? Os casais maravilhosos. Que Deus possa estar abençoando a todos, né? Pastor Cícero ali, que eu convidei, né? Isabel, minha vizinha Maga, né? Quero agradecer a meu pastor Jorge, né? Juntamente com a pastora Cláudia, que atenderam o nosso convite, né? O primeiro palestrante da noite, né? Rodolfo, grande amigo, irmão, né? Nossa irmã Silvia, né? Que também são palestrantes. Juntamente com minha esposa aqui, a Maga, bonita, que é o maior presente que Deus me deu, foi isso aqui, ó. Eu agradeço a Deus. Queridos, eu fico, não tenho nem palavras para expressar nessa noite, porque Deus, ele tinha acendido essa chama, de fazer um encontro de casal.
Isso aí já fez desde 2020. E eu sempre queria fazer, mas tudo é o tempo do nosso Senhor, né? E Deus me deu essa oportunidade de estar aqui, né? Minha mãe espiritual nos apoiou, né? E hoje nós estamos fazendo isso aqui para vocês que viram. Para vocês saírem daqui santificados pela palavra. Porque o que Deus, ele desde o princípio no livro de Gênesis, no seu capítulo 2, verso 24, a própria palavra diz que não deixarei, né, o homem só, mas sim a conjuntura. O maior projeto de Deus foi construir a família. E nós vemos hoje vários relacionamentos, principalmente em famílias sendo destruídas, a violência aumentando, né, principalmente, e tem várias coisas que estão sendo abordadas. Eu fui fazer uma pesquisa, o maior índice de divórcio entre 2021 e 2022, a maioria foi de cristão. A maioria de divórcio foi para aquelas pessoas que conheceram a palavra. Que você chegar, botar no Google, você vai ver. E nós temos de lutar isso. E as famílias hoje estão sendo massacradas, querido. Mas nós como evangélicos, nós como uma família, nós temos de orar também por outra família. Quando nós juntamos a nossa oração, a gente alcança a família. Existe hoje mães que estão sofrendo pela perda de um filho que está na droga, outro que está às vezes baleado. Que você for olhar, mas minha vida está boa. Mas e o seu próximo, como está? Jesus, ele ama todos. Um dos 2 mandamentos mais lindos e importantes, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Nós temos de quebrar, principalmente dentro de Castro Alves e qualquer lugar, nós quebrar, dizer que a família foi construída por Deus. Nós não podemos deixar o nosso adversário tentar destruir a família, que é o projeto de Deus. E eu fico alegre que no momento que eu comecei ali a bocar em Deus de oração, quase 3 meses de oração, eu falei assim: Deus, levanta recurso, Deus levantou. Tudo que nós pedimos, Deus já atendeu. Comecei para aquele cada comércio, que eu não vou citar, que é muito grande, vários comércios nos abençoaram. Chegaram junto com a gente, né? Principalmente as meninas que estão nos ajudando, né? Chegaram aqui para fazer essa coisa mais linda, para receber vocês, né? Então, as meninas da exceção também quero agradecer pelo apoio de estar aqui, porque um dia de sábado é um dia cansado, né? Muitos trabalham, mas saiu da sua tenda, veio aqui, né? Ouvir a mensagem de Deus e vai sair bem abençoado por Deus. Deixa a palavra um pouco, minha esposa. Boa noite a todos, amém? Glória a Deus. Esse é um momento muito especial, né? Um momento em que os casais estão aqui juntos, marido e mulher, noivo, noiva, namorado, namorada. Muito bom ver vocês aqui. E essa é uma noite que o Senhor, Ele quer fortalecer ainda mais, né? O laço entre vocês dois. Então que vocês venham se fortalecer, se unir ainda mais. Essa é uma noite em que vocês possam absorver tudo que vai ser falado aqui e que vocês venham levar, né, para o ambiente de vocês e que venham exercer na prática, no dia a dia. Porque vocês irão ver na prática a realidade, né? A melhoria. Quando a gente coloca o Senhor no controle e na direção do nosso relacionamento, tudo muda e tudo fica melhor. E sempre é bom estar buscando ajuda, ouvir. Então vocês vieram aqui buscar a ajuda do Senhor. E o Senhor está aqui disposto a ajudá-los, a se fortalecerem ainda mais. Se não estão tão bem assim,
que venham ficar bem, porque essa é a oportunidade que o Senhor está dando. A família é uma prioridade do Senhor, é um projeto do coração dele, é um projeto muito importante. A família, o casal, é muito importante para Deus, porque a família vem os filhos, vem a direção dos pais, os pais dão a direção aos filhos e vai se multiplicando de geração em geração, vai se perpetuando a palavra do Senhor, o amor do Senhor, a fidelidade dele, o compromisso da família e esse laço que é eterno. Amém? Então que vocês desfrutem desse momento, desfrutem da palavra, desfrutem da comunhão com o Senhor e da comunhão com o seu cônjuge que está ao seu lado. Então aproveite para admirá-lo, para elogiá-la, né? Para fortalecer esse vínculo entre vocês dois. Amém? Muito bom, né? Dá uma salva de palma para a família. Né? Essa pessoa aí. Olha, vou fazer algo especial. O marido olha para a sua Rebeca aí. Olhe bem no fundo dos olhos dela. E diz uma palavra que vai vir no seu coração. Você tem o que para dizer a ela nesse momento? Olha para cá, pastor. Olhe para o olho da sua esposa. O marido, isso. Agora a esposa fala para o marido. Tá vendo? Que coisa mais linda. Isso é o maior presente que Deus deu a cada um de vocês. E vocês são uma carne, né? Amém? Só para não ficar nas nossas palavras, eu gostaria de deixar aqui Eclesiastes 9:9, que diz assim: desfrute a vida com a mulher ou com o homem a quem você ama, todos os dias desta vida, sem sentido, todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Em outra tradução está descrito vaidade, todos os dias da tua vaidade, que Deus dá a você debaixo do sol, todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Então desfrute da companhia de quem vocês têm ao lado. Tu é tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, onde eu te encontro. Aos teus pés me rendo, eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolve com tua glória e poder. Tua
majestade é real. Tudo que eu mais quero é te ver. Tua majestade é real. Quero ir mais fundos, irmão, me ajuda. Eu quero ver. Gostaria de convidar a levita Thalita. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soltaste tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu
nas mãos do meu Jesus, que vive está. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam e limpam. Por onde o rio passar, por onde o rio passar, os irmãos não estão impedidos de louvar. Tudo vai se formar. Me ajuda, irmãos. Pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está nesse lugar. Você pode sentir. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Deus é maravilhoso. Pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está nesse lugar. Quero beber, sacia minha sede. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio. Agradeço a minha oportunidade. Eu peço que as intercessoras levante as mãos, que nós vamos levantar um clamor pela família. Nesse momento, eu já convido a missionária Bárbara, que vai estar levantando esse clamor. Amém? Eu peço que vocês não abram não, porque o próprio Jesus vai tocar em você agora. Amém? Entramos na tua presença, Senhor. Cremos, Senhor, que o Senhor já está neste lugar. Creio que o Senhor está tocando em cada casal aqui representado nesta noite. Creio que o Senhor está operando, meu Deus, sobre cada casal, ó Pai. Deus, eu peço nesta noite, Senhor, uma unção dobrada sobre o teu povo nesta noite. Uma unção de ousadia, ó Pai. Uma unção de união, Senhor. Uma unção de amor, ó Pai. Uma unção de intimidade, ó Deus. Uma unção de amizade, ó Pai. Deus, nesta hora eu repreendo todo levante, Senhor.
que se levanta contra estas famílias que estão aqui. Deus, que as barreiras venham cair por terra, Senhor, mas que teu nome venha ser glorificado, meu Pai. Oh, Senhor, derrama a tua unção. Derrama, Senhor, sobre o teu povo. Nesta noite, abre teus olhos. Jesus, Ele é tão maravilhoso, aleluias. Jesus, Ele está nesta casa. Se você pudesse contemplar a presença do Senhor, você começava a glorificar Ele, porque você está aqui nessa noite, porque Ele permitiu você chegar aqui. Ele te trouxe aqui nesta noite para te dizer que Ele está cuidando de você, que Ele cuida da tua casa, Ele cuida do teu casamento, Ele cuida do teu relacionamento, porque se não fosse esse Deus, o que seria de mim e de você? Então olha para a tua cônjuge nessa noite, olha para ela. Ai, obrigado, Deus. Olha para ela, olha com um olhar diferente e contempla a presença do Senhor. Aleluias. Olha nos olhos dele, contempla a presença. É o brilho da presença. É o brilho da presença. Sabe por quê? Porque a presença, ela é diferente. A presença, ela mostra o brilho. Ela mostra aquilo que nós não vemos. Então, quando você acordar de manhã, você olhar para a tua esposa e sua esposa olhar para você, contemple a presença. Obrigado. Meu cônjuge não está aqui não, mas eu contemplo a presença. Eu contemplo, então contemple a presença. Jesus, Ele é maravilhoso. E tenha certeza que o Pai está alegre. Ele está alegre porque você veio adorar a Ele. Ele está alegre porque Ele nessa noite vem contemplar a presença dEle. Então contemple, adore, Aleluia! glorifique. Glória a Deus! Porque Deus, Ele está aqui. Glória a Deus! Ele está do teu lado. Você pode sentir a presença. Glória a Deus! Você pode contemplar esse Deus. Glória a Deus! Você pode adorar esse Deus. Você pode por um minuto adorar esse Deus. Porque muitos livramentos Ele tem dado. Glória a Deus! Então abre a tua boca. Aleluia! Por um minutinho só e começa a adorar a Ele. Eu vou te dar um minutinho para você adorar Ele. Para você dizer: Deus, obrigado. Aleluia! Deus, eu te amo. Deus, eu te amo. Glória, glória! É a presença. É a presença. Aleluia! É a presença que muda o ambiente. Glória a Deus! É a presença. Não é você, é Ele. Não é você, é Ele. Aleluia! Não é você, é Ele. Não Glória é a você, é Ele. Contempla a presença. Aleluia! Contempla, aleluia, Jesus. Contempla a presença. Aleluia! Jesus está aqui. Você pode sentir. Papai está aqui. Meu Deus está aqui. Ele está passeando. E Ele vai te tocar. Glória a Deus! Glorificado é o nome do Senhor. Que as palmas louvem ao Senhor. Eita, Amém. glória! E assim eu agradeço a minha oportunidade.
Eita, Jesus é assim, ele é lindo. Quando ele manda a gente chamar, a gente chama. Tem alguma coisa, ele vai fazer, amém? Tem alguém que não tá com aquela fichinha do sorteio? As meninas na porcaria deram. Para cada casal. Vocês estão? A numeração? Não é o que está na mesa, não. É uma que ela deu logo quando vocês entrou. Pronto. Depois da primeira palestra, a gente vai fazer um sorteio aí. E se prepara aí, amém? Quero nesse momento convidar o pastor Jorge, a pastora. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco, amém? Glória a Deus. Eu estou feliz por estarmos aqui. E mais feliz ainda em saber que Jesus está neste lugar. Que Jesus está aqui neste lugar. E coisas grandes Ele vai fazer em nosso meio nesta noite. Cura grande Ele irá trazer sobre o nosso casamento nesta noite. Assim eu creio. Você crê? Aleluia. Eu vou deixar que meu esposo nos apresente. Mas eu quero deixar aqui uma palavra que está em Cantares de Salomão. Que diz assim: o meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. O meu amado é meu e eu sou seu. Eu quero dizer a você que se nós estivermos bem, antes de eu falar isso, eu quero dizer que a coisa mais preciosa que aconteceu na minha vida, que Deus me deu de presente, foi esse homem. Porque se nós estivermos bem, a casa está bem, o casamento estará bem, a família está bem, sociedade, enfim, igreja, enfim. Então eu quero dizer nesta noite que o presente de Deus maior que Deus me deu foi o meu amado. E eu tenho certeza que você também está do lado dele aí e dela. E que eu peço que você agora fique de pé. Olhe no olho do seu amado. Todo mundo de pé, de frente, garra na mão dele. Olha no olho dele e diga assim comigo: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Mais uma vez, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Agora dê um beijo nele. E pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus é bom, amém, irmãos? Ficou bom, né? Queridos, para mim é um prazer muito grande estar aqui. Quero agradecer a pastora que confiou em nós. Pastor Jadson. E eu creio que Deus tem algo especial para falar conosco nessa noite. Apesar de que essa não será a única palestra, mas Ele fala conosco da maneira que Ele quer. E o que cabe a nós é estarmos dispostos a ouvir a sua voz. Eu quero agradecer a Deus pela vida da minha princesa, a mulher mais linda desse recinto. Ela tem sido um presente de Deus na minha vida. A Bíblia diz, irmãos, que Deus nos dá além daquilo que pedimos ou pensamos, né? Então Deus foi bastante generoso comigo, né? Eu não merecia tanto, mas aprove a Deus, né? E eu louvo a Ele por isso. Nós estamos casados vamos fazer 30 anos já que estamos casados. Temos uma filha de 29 anos e 2 garotos, 2 homens de 21 anos, né? Eles são gêmeos e tem sido assim um presente de Deus na nossa vida. Nós congregamos ali na primeira igreja batista de São Felipe, no Ministério Apostólico Yahvé Shammah, com o apóstolo Marcondes, e eles têm sido um instrumento de Deus, uma referência para nós.
Nós que já trabalhamos na área de família, lá da nossa igreja, fazemos alguns cursos e seminários e Deus tem sido assim, nos usado de uma forma maravilhosa, né? E Ele tem restaurado muitos casamentos e nós agradecemos ao Senhor por isso, né? Que não é de nós mesmos, porque nós não temos nada para dar, mas Deus, Ele que é a fonte, né? E Ele tem nos agraciado com esse ministério e nós estamos aqui, né? Estamos dispostos a fazer a vontade dEle. Isso não tem sido, assim, nada pesado, né? Nada. E Deus tem nos abençoado. E eu agradeço a Deus por estar aqui. E já vamos dar início, né? Porque nós não temos muito tempo. Amados, eu quero compartilhar com vocês, assim, quem prega, na verdade, é ela, viu, irmão? Ela que prega. Eu não sei pregar, não, tá? Mas eu quero compartilhar com vocês uma palavra, né, na palestra dessa noite, acerca da aliança, né? Para que a gente possa compreender a aliança, tem uma compreensão da aliança do casamento, porque nós estamos vivendo numa sociedade onde o casamento tem sido banalizado. As pessoas não têm dado o valor ao casamento e a gente vê as pessoas casando e se divorciando com muita facilidade, né? Às vezes descasando com mais facilidade ainda do que casando. E para nossa tristeza, né, isso não está lá fora da igreja, né? Está dentro da igreja. E nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos saber o verdadeiro significado da aliança de casamento. Então, para compreendermos a restauração do casamento como uma alternativa para o divórcio, é necessário que conheçamos o propósito de Deus quanto à aliança. Então, quando Deus estabeleceu a aliança, o que foi que Ele imaginou? O que foi que Deus sonhou? O que foi que Deus planejou? Qual o significado? Em que implica nós, como marido e esposa, vivemos um casamento baseado numa aliança, né? Então, hoje as promessas, elas são feitas e são quebradas com muita facilidade. E torna um tanto difícil a gente compreender o verdadeiro valor desse acordo que é a aliança, né? Que é a aliança. Então, casamentos são relacionados hoje em dia a contratos, né? São relacionados a contrato. Porém, aos olhos de Deus, né? Aos olhos de Deus, eles são considerados uma aliança. Então há diferença entre contrato e aliança, né? Mas hoje em dia o que nós podemos ver é justamente isso, é essa questão, né? De que o casamento hoje, as pessoas que estão casadas, elas estão se vivendo não um casamento de aliança, mas um contrato. Mais um contrato. Então, para a gente compreender o casamento através da perspectiva de Deus, é preciso, né, que venhamos a compreender a aliança como Deus considera, né? Então, como é que Deus considera a aliança de casamento? Então, é isso que a gente precisa entender. Precisamos entender acerca disso.
Deus, ele honra a sua palavra acima do seu próprio nome. E a sua vontade nunca contradiz a sua palavra. Então, quando Deus fala algo, irmão, a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que nos engane. Então, a palavra de Deus, ela é como um martelo. Então, quando ele fala algo, aquela é a verdade de Deus e ela se cumpre na nossa vida. E nós precisamos compreender essa vontade de Deus, né, revelada através da Bíblia, através da sua palavra, acerca da vontade dele sobre esse assunto que é relacionado a ele. Porque quem instituiu o casamento? Quem instituiu o casamento? Deus. Então, quem conhece mais acerca do casamento? Deus. Foi ele quem criou o casamento. Foi ele quem instituiu o casamento. O casamento não é algo criado pelo homem, não. O casamento, como nós conhecemos, né? Ela é uma aliança e ela foi criada pelo próprio Deus. Então, como é que você utiliza um objeto que você compra se você não leu o manual de como aquilo funciona? Ele não terá a vida útil que o fabricante espera que ele tenha. Por quê? Porque se você não leu o manual, você não vai saber utilizar. Ali vai ter recursos que você nunca vai saber que existe. Por quê? Porque você nunca leu o manual. E por que as pessoas casam? E muitas vezes elas não sabem como funciona o casamento. Qual o papel da esposa, qual o papel do marido. E às vezes eles casam, têm filhos, né? Quando muitas das vezes esse casamento acaba indo por água abaixo ou não, às vezes não acaba, né? Pela misericórdia de Deus não acaba, mas eles nunca vivem aquilo que Deus planejou para que eles vivessem dentro do casamento. Mas por quê? Porque eles nunca buscaram em Deus, que é o Criador, quem criou o casamento, quem sabe como funciona, quem sabe o que é necessário para que ele funcione. Elas nunca buscaram isso em Deus, através da sua palavra. Às vezes as pessoas pensam que a Bíblia é apenas um livro religioso. Ele não vai encontrar na Bíblia, né, as respostas que ele precisa como casal para o seu casamento. Mas a resposta está na palavra de Deus. Deus, ele é a resposta para o teu casamento. Deus, ele tem respostas para os conflitos dentro do casamento. Então precisamos buscar isso em Deus. Então, em João, no capítulo 8, no verso 31 e 32, ele diz assim: se vós permanecerdes em mim e a minha palavra permanecer em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, porque tem pessoas que estão casadas, né? E elas estão presas, aprisionadas. O casamento para elas, muitas das vezes, é uma prisão.
Vocês nunca ouviram alguém falar assim? Por que elas não estão libertas? O casamento para tem sido uma prisão. Porque falta o conhecimento da verdade de Deus. Falta pegar. Mas pastor, mas às vezes a pessoa está na igreja. Sim, irmãos. Mesmo na igreja. Porque às vezes, irmão, a gente está na igreja e a gente pega o evangelho, utiliza desse evangelho na nossa vida diária, mas em relação às pessoas de fora. Às vezes você está andando na rua, se alguém pisar no seu pé, você pede desculpa para a pessoa. Se você estiver andando na rua, alguém pisar no seu pé, você pede desculpa. Mas dentro de casa, se você pisar no pé do seu cônjuge, você não quer pedir desculpa. Você não quer pedir perdão. Às vezes na rua, você ouve o desaforo de muita gente. Ouve do patrão, às vezes ouve do funcionário, né? E em casa, né? Você não tem tempo para ouvir. E às vezes não precisa nem ser um desaforo, basta falar em um tom diferente e você já não suporta aquilo, você já explode, você já ignora. Então assim, as pessoas, mesmo estando na igreja, elas não vivem o evangelho dentro do casamento. Então, é por isso, irmãos, que às vezes a pessoa chega assim e diz: poxa, mas ele era um pastor e se divorciou, separou da esposa. Pois é. Às vezes ele tem tempo para ouvir todo mundo na igreja. O pastor, ele ouve todo mundo na igreja. Ele tem paciência para ouvir todo mundo na igreja. Muitas das vezes a família está em casa esperando, a esposa está na porta da igreja aguardando ele terminar, com paciência, mas ela está lá esperando. Aí, irmão, quando ele chega em casa, ele não tem tempo, ele não tem saco para ouvir a esposa. Entende? Aí ele está vivendo o evangelho na igreja, com os irmãos, mas dentro de casa ele não está vivendo o evangelho. Aí não tem casamento que resista. Aí ele pode ser pastor, ele pode ser presbítero, ele pode ser diácono, ele pode ser apóstolo, ele pode ser o que for. Porque o que transforma, irmão, é o evangelho. É o evangelho que nos faz pessoas melhores. Então é necessário que nós venhamos colocar esse evangelho em prática no nosso casamento. Ter paciência, mais paciência em casa, ouvir, pedir perdão, estar alegre. Às vezes a pessoa é alegre com todo mundo na rua, mas chega em casa, quase que ele não fala. É crente, não está na igreja, mas não está vivendo o evangelho dentro do casamento. E o que transforma é o evangelho. Amém? Então, somente quando nós sabemos a vontade de Deus é que então podemos pedir com confiança e receber. E conhecer a sua vontade para o casamento e o relacionamento de aliança. Deus atua através da aliança. A aliança, irmão, é um pacto, é um acordo que é feito entre duas pessoas. E é considerado sagrado e de forte ligação. A Bíblia nos fornece exemplos de muitas alianças importantes estabelecidas entre Deus e pessoas, especialmente a aliança que Deus fez com Abraão. Deus fez a aliança com Abraão. Deus fez a aliança com Adão.
Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Moisés. E em todas essas alianças, Deus estabeleceu algo ficou ali estabelecido e Deus deu a sua palavra. Deus deu a sua palavra. E em Gênesis 17, a partir do 1, ele diz assim: farei uma aliança entre mim e ti, Deus falando a Abraão, e te multiplicarei extraordinariamente. Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosa nação. Estabelecerei uma aliança entre mim e ti e a tua descendência e a tua geração, uma aliança perpétua, para ser teu Deus e de sua descendência. Então Deus fez essa aliança com Abraão. E ele cumpriu com a sua promessa? Ele cumpriu. E se nós formos olhar para a situação de Abraão, a gente jamais poderia imaginar que Deus, que Abraão, ele fosse capaz de fazer aquilo que Deus estava propondo. Porque, irmão, humanamente falando, se você chama alguém para ser pai de uma multidão, de uma grande nação, né? Promete que através da vida dele, todas as famílias da terra serão abençoadas. E o sujeito, ele é fértil, né? É uma coisa. Mas você chamar alguém estéril, Deus gosta de dificultar as coisas, né? Porque a Bíblia diz que Abraão, ele era estéril. E eles estavam avançados em idades, não eram pessoas jovens. Então, irmão, humanamente falando, né, seria impossível isso acontecer. Né? Mas Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Então não importa como está a sua situação hoje. Deus, Ele tem o poder de fazer o impossível acontecer no seu casamento. Agora o que acontece? As pessoas, elas creem. Os crentes, eles creem que Deus é um Deus que ressuscita mortos. Ou não é verdade? Crê, irmão, a gente crê. A gente crê que Deus, Ele cura enfermo. O sujeito, ele pode estar lá em estado terminal. Deus tem poder de chegar lá e levantar aquele homem. A Bíblia diz que Lázaro estava já mais de 4 dias. E ele ressuscitou a Lázaro. Mas muitas vezes, irmão, a gente está na igreja e não crê que Deus restaura um casamento. A pessoa é crente, o casal é crente, está na igreja. E eles acham que Deus não tem poder para restaurar o casamento deles. Às vezes, irmão, o pastor não acredita nisso. O pastor que não acredita. Se eles se acreditassem, irmão, a gente não tinha hoje tantos pastores divorciados. Né? Mas por que tem? No Novo Testamento, aprendemos que aqueles que recebem a Jesus como seu Senhor e Salvador, torna-se parceiro de Deus na nova aliança.
Jesus é agora o mediador de uma aliança superior, que foi estabelecida sobre promessas superiores. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Então, Jesus, ele é um fazedor de alianças. Se você veio a esse encontro de casal essa noite e você ainda não fez esta aliança, saiba que ele está aqui e ele quer fazer uma aliança com você essa noite. Em nossa cultura, somos acostumados a afirmar contratos cuja obrigação são limitadas e sempre escrita com brechas para proporcionar uma saída. Contrato não é aliança. Uma aliança carrega ilimitadas obrigações. Na antiguidade e em muitas culturas atuais, a aliança significa um forte compromisso de fidelidade, mesmo sob circunstâncias de morte. Queridos, o contrato, ele é condicional, ele é revogável e ele é bilateral. Ou seja, você tem um carro e você quer vender esse carro. E eu tenho dinheiro e quero comprar o carro na sua mão. O que é que nós fazemos? Um contrato. As pessoas vivem hoje dentro dessa cultura de contrato. Tem uma casa para vender? Faz o contrato de venda, cartório do direitinho. Aí a pessoa lhe passa o dinheiro e você passa a casa para ele, o bem para ele. Se você fizer o contrato e ele não lhe pagar, você é obrigado a dar o carro ou a casa? Não. Por quê? Porque no contrato está lá firmado as condições para entregar. Se você dividiu em parcela, vai estar lá constando as parcelas, tudo certinho. Então, isso é um contrato. Então, ele é bilateral. Porque se você não me pagar, eu também... Se eu não lhe pagar, você não é obrigado a me entregar. Então, isso é o contrato. Então, ele pode ser revogável a qualquer momento. Se uma das partes não cumpriu o que está escrito, a gente não vai à frente. Termina e eu nem compro, nem você me vende. Mas na aliança, a aliança é diferente. A aliança, ela é irrevogável. Ela é unilateral. Ela é irrevogável porque a palavra de Deus diz que a única coisa que separa um homem de uma mulher é o quê? Eu vou refrescar a memória de vocês. O dia que você chegou no altar, que terminou de fazer os votos, qual foi a última palavra do voto? Até que a morte o separe. Então o que é que separa o casamento? A morte. Ele é irrevogável. A aliança você fez, está feita. Não é assim que está na Bíblia, irmão? É ou não é? É. Mas é porque a gente está vivendo uma cultura tanto de contratos que às vezes a gente fala isso, às vezes as pessoas falam isso no altar e ela não sabe o que está falando. Às vezes até o pastor que está fazendo casamento não acredita.
A aliança, ela é irrevogável. Ela não depende do que o outro faça. Não depende. Então precisamos viver o nosso casamento debaixo desse plano, desse projeto de Deus, que é a aliança. E as pessoas, elas não estão vivendo esse projeto de Deus para o casamento. E o diabo, ele tem investido de várias maneiras. Ele não brinca, irmão. A Bíblia diz que o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. E todas as vezes que Satanás se levanta para destruir um casamento, ele não está preocupado apenas com aquele casal, não. Ele não está preocupado apenas com aquele casal. Porque Satanás, ele trabalha de maneira geracional. Então ele quer plantar uma semente de divórcio naquele casal. Entendeu? Ele quer plantar ali uma semente. Para que aquilo venha prosperar nas futuras gerações. E assim ele vai cumprindo o ministério dele, que é matar, roubar e destruir. E muitas das vezes nós não estamos, alerta acerca disso. E muitas das vezes temos dado brecha ao inimigo. Mas Deus, Ele quer que nós venhamos a viver um casamento de aliança. Sabendo da necessidade do homem por um lembrete visual na aliança, Deus, quando Ele fez a aliança com Noé, Ele criou o arco da aliança, né? A gente conhece como arco-íris, né? Então Deus criou aquele arco da aliança, quando Ele fez a aliança com Noé, firmando ali que Ele nunca mais iria destruir o mundo através das águas. Então Deus criou aquele sinal, né? Aquilo ali é como um sinal. Com Abraão, Ele instituiu a circuncisão. A circuncisão foi um sinal da aliança que Deus fez com Abraão. E conosco, nós usamos esse objeto, essa aliança, que é um sinal de que nós temos um compromisso, de que nós temos uma aliança, e que a única coisa que tem o poder de destruir essa aliança é a morte. Só a morte. Então, queridos, o casamento, ele é um relacionamento de aliança. O casamento, ele é um relacionamento de aliança. O casamento, ele não é um relacionamento de contrato. Nós não podemos viver um casamento como se ele fosse um contrato. Não, precisamos viver o casamento como uma aliança. Porque o casamento, ele é uma aliança. Ele é uma aliança. Nós servimos a um Deus de aliança. Através da palavra de Deus, o casamento é reconhecido como um relacionamento de aliança. O acordo de aliança compromete ambos os parceiros ao relacionamento e a certeza de que haverá uma duração, é algo sólido. Porque é isso que a aliança faz. A aliança, ela é um muro de proteção no casamento. Ela é um muro de proteção.
Porque quando nós fazemos essa aliança, esse compromisso de aliança no altar do Senhor, a palavra de Deus diz que Deus ele está ali presente, ele faz parte dessa aliança. Ele é parte dela. E quando nós convidamos Ele para fazer parte dessa aliança, para ficar à vontade dentro dessa aliança, quando nós honramos Ele dentro dessa aliança, por mais que o inimigo tente, ele nunca vai conseguir destruir essa aliança. Por quê? Porque Deus está presente. O casal, eles estão ali unidos em submissão ao Senhor. Então ele honra a sua esposa. Ele protege ela. Ele supre as necessidades dela. Porque é isso que a palavra de Deus diz que o homem deve fazer com a sua esposa: amar, honrar, respeitar, suprir cada uma das suas necessidades. Esse é o papel do marido ali no casamento. E qual é o papel da esposa? Se submeter a isso, ao amor dele, se submeter ao cuidado dele, se submeter à provisão dele. Eu sei que quando eu falei assim, qual é o papel da esposa, as mulheres ficam com medo. Por quê, irmão? Porque estão acostumadas a ouvir no sentido pejorativo da palavra, de que ela tem que ficar subalterna. Ele fala e ela obedece. Ele diz, faz isso, ela tem que fazer. Mas não, irmão, quando a Bíblia está dizendo que a mulher seja submissa ao seu marido, está dizendo que primeiro ela diz qual é o papel dele: amar, honrar e respeitar, cuidar dela. A Bíblia chega a dizer, irmão, que ele tem que amar ela, né? Se for possível, se for necessário, ele dá até a vida dele por ela, morrer por ela. E qual é o exemplo? Jesus. Que não foi isso que Jesus fez com a igreja? O que é que Jesus faz com a igreja? Ele cuida, ele ama, ele protege, ele supre a igreja. A igreja tem falta em alguma coisa? Não. Por quê? Porque Jesus está sempre suprindo. E Jesus disse o quê? Que ele é o modelo para o marido. Por isso que a Bíblia faz essa referência sempre, essa comparação entre o casamento e Cristo, a noiva, a igreja. Então esse é o papel do marido. Então qual é a mulher que não quer se submeter a isso? Ao amor dele, ao cuidado dele, à proteção dele. Isso é difícil para as mulheres? É difícil? Eu creio que não. Porque qual é a mulher que não quer ser amada pelo seu marido? Qual é a mulher que não quer se sentir protegida, segura? Qual a mulher que sabe que não, aquilo que ela precisar, o marido vai estar ali para servi-la? Então é a isso que ela tem que se submeter. Então esse é o papel do marido na aliança, né? E o papel da esposa é se submeter a isso. É grande esse mistério. Então, queridos, precisamos entender, né, essas verdades acerca do casamento, acerca daquilo que Deus tem planejado para nós, para o nosso casamento, e a gente começar a colocar isso em prática na nossa vida, no nosso casamento, né?
O acordo de aliança compromete ambos os parceiros ao relacionamento e à certeza de uma duração. Mesmo que um dos parceiros abandone o casamento, Deus considera a aliança em vigor. Em Malaquias, no capítulo 2:14, a palavra diz assim: porque o Senhor foi testemunha da aliança estabelecida no teu casamento, entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual fosse desleal, sendo ela a tua companheira, a mulher da tua aliança, estabelecida pelo voto, pelo pacto, pela aliança de casamento. Então Deus, ele foi a testemunha. Eu estava lendo isso numa outra tradução, na mensagem, e a partir do verso 3 ele diz assim: e aqui está a segunda ofensa. Vocês enchem o lugar de adoração com as suas choradeiras e fungação, porque não recebem do Eterno o que pedem. E sabem por quê? É simples. Porque o Eterno estava lá como testemunha quando você fez o seu voto de casamento e a sua jovem noiva, e agora quebrou esse voto e quebrou o elo de fidelidade com a sua companheira de promessa, a mulher da sua aliança. Foi o Eterno quem fez o casamento, não você. Seu espírito permeia até os menores detalhes dessa união. E o que ele espera do casamento? Ora, filhos de Deus, portanto, guardem o espírito do casamento dentro de vocês. Do casamento dentro de vocês. Não traia a sua esposa. E ele termina aqui, no verso: e eu odeio o divórcio, diz o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos diz: porque o que é que Deus espera dessa aliança? Ele espera uma descendência piedosa. E quem são essa descendência piedosa? São os nossos filhos. E o que é que Satanás quer destruir? A nossa descendência. Essa descendência piedosa que Deus tanto almeja dentro do casamento. Então nós não podemos achar normal aquilo que para Deus não é normal, né? Nós não podemos achar normal aquilo que para Deus não é normal. Divórcio para Deus é algo normal? Não. Pode estar sendo até comum, mas normal não é não. Porque se tem algo que Deus detesta, é o divórcio. E ele é claro que quando ele diz ele detesta o divórcio, ele não detesta as pessoas. Deus ama as pessoas. Agora, por que ele detesta o divórcio? Porque o divórcio machuca a gente. O divórcio traz trauma. Muitas das vezes, traumas que nunca mais a pessoa se recupera. Então é por isso que Deus detesta o divórcio. Porque Deus detesta tudo aquilo que nos faz mal. Então nós não podemos achar normal, comum. Pode até ser comum, mas normal não é não. Casamento é uma aliança. Precisamos honrar a nossa aliança, honrar a nossa palavra. Porque Deus, Ele honra com a sua palavra. E nós somos a sua imagem e semelhança. O homem, quando ele casa, ele
torna a imagem e semelhança de Deus. O texto diz assim: portanto criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Então, o que é que representa na terra, tem o poder de representar na terra a imagem de Deus? Um casal, um homem e uma mulher casados, eles têm esse poder de transmitir essa imagem de Deus. Quando eles se unem, macho e fêmea, aí eles se completam, se torna um. E esse um que é a imagem de Deus. E o que é que o diabo mais odeia? Deus. Então tudo aquilo que parece, transmite a imagem, o caráter de Deus, claro que ele vai querer destruir. Então é por isso, se você está casado ou está noivo e ainda não convidou Jesus para ser parte nessa aliança, fazer parte da sua vida, você precisa fazer isso. Se você quiser ter um casamento nos moldes que Deus sonhou, um casamento de sucesso. Um casamento abençoado por Deus. Não é um casamento, irmão, onde não vai haver conflitos. Não, irmão, conflitos tem. Qualquer relacionamento tem conflitos. Tem conflitos no relacionamento entre pai e filho. Todo relacionamento tem conflito. Entre irmãos. Mas você nunca deixa de ser irmão do seu irmão porque vocês brigaram um dia, discutiram. Não, continua sendo irmão. O filho nunca deixa de ser filho. Continua sendo filho. Amém? Tá ruim de dar um glória a Deus, né, irmão? Isso é ruim. Esse negócio que é ruim de ouvir, irmão. Ah, Jesus. O trecho de Mateus 19, verso 6 diz assim: portanto, o que Deus ajuntou, não somente, não separe o homem, né? Não se aplica somente àqueles a quem Deus tem escolhido como companheiro de casamento. Isso não esse texto de Mateus 19, 6, né? Portanto, não separe o homem, né? Aquilo que Deus uniu não separe o homem. Não é só para as pessoas que são crentes, porque mesmo aquelas pessoas que não são crentes, né? E eles fizeram esse voto de aliança, eles estão debaixo do mesmo projeto, vamos dizer assim, do mesmo projeto. Não é o fato deles não saberem que afastam eles, ou faz com que eles não façam parte. Não. Mas se eles um dia foram à igreja, subiram no altar e fizeram esses votos, né, de casamento, eles estão debaixo desse mesmo propósito que Deus tem. Porque Deus ele não faz acepção de pessoas. É por isso que tem pessoas, né, que não fazem parte do nosso convívio, né, da nossa igreja. Muitas das vezes não fazem parte de igrejas nenhuma. E eles já estão casados há 50, 60 anos.
Porque Deus, ele trabalha em cima de princípios. No momento que nós nos arrependemos, reconhecemos onde erramos e nos voltamos para Deus, Ele está pronto a nos perdoar. Então, se você já passou por isso, ter um divórcio, né, e se arrependeu, Deus lhe perdoa. Mesmo tendo feito voto, mesmo tendo feito aliança, sim. Há consequências? Sim, consequência, todo erro nosso, a gente vai colher consequências dos nossos erros. Não tem para onde correr, a gente vai ter que pagar preço, né, pelas coisas erradas que nós fazemos. Mas isso não significa que Deus não nos perdoou. Não, Ele nos perdoa. Ele nos perdoa. E a gente vê isso em Josué, no capítulo 9. Eu não vou ler o texto, que senão vai demorar muito, mas vocês que devem conhecer. Josué capítulo 9, onde Josué ele faz uma aliança com um povo que Deus mandou que ele destruísse. Os gibeonitas. Deus disse, olha, destrua. E Josué ele tinha que fazer isso. Só que os gibeonitas eles tinham visto o que Deus já tinha feito através do povo de Israel lá no Egito, e eles viu o que ele tinha feito com Jericó, com Ai, e viu que ele seria as próximas vítimas, né? O texto diz que eles separaram um grupo, pegaram o pão bolorado, recipiente de vinho antigo, já bem roto já, e foram até Josué e disseram que estava vindo de uma cidade bem longe, de um lugar bem longe, e veio para servir a eles. E o que aconteceu ali? Josué pegou e fez aliança com eles, com esse povo. Depois Josué ficou sabendo que esse povo seria o povo qual ele deveria destruir. E aí os príncipes da congregação ficaram chateados, revoltados com Josué pelo que tinha acontecido. E como Josué tinha dado a palavra dele, tinha feito a aliança com eles, né, apenas obrigou que eles ficassem ali rachando lenha, trazendo água com aquele povo. Isso prova que Deus aprovou a aliança. Mais para frente, os outros povos souberam que os gibeonitas tinham feito essa aliança com Josué e vieram para destruir os gibeonitas. Os gibeonitas o que é que faz? Passam um zap para Josué. Josué, estão vindo aqui nos destruir. Josué vai com seu exército de Israel, né, e se junta com os gibeonitas e destrói todos aquele exército que vieram para destruir os gibeonitas. Por quê? Porque Josué tinha feito uma aliança com eles. E o que aconteceu ali? A Bíblia diz que Josué orou a Deus e o sol e a lua pararam para que tivesse tempo para destruir todo aquele povo. Ou seja, mais um sinal de que Deus estava aprovando a aliança que não era para ter feito com os gibeonitas. Mais para frente ainda a gente vê outro fato relacionado a essa aliança, né? Quando na morte de Saul havia tentado destruir os gibeonitas. Quando Davi chega para os gibeonitas e a terra estava há quase 3 anos sem chuva. E eles consultaram a Deus e falou que foi por conta desse pecado, dessa quebra de aliança que Saul havia quebrado com os gibeonitas. Então, mais uma vez, validando a aliança que Josué fez com os gibeonitas, a aliança que ele não deveria ter feito. Aliança que ele não deveria ter feito. Mas Deus acabou validando aquela aliança.
Então, queridos, se você já passou por isso, acerca do seu casamento, por uma quebra de aliança, né? A partir do momento em que você se arrependeu e pediu perdão a Deus, Deus lhe perdoou. Agora, isso não é motivo para que outras pessoas venham fazer a mesma coisa. Não nos dá um motivo, né? Porque todas as vezes que Deus coloca uma lei, foi porque alguém quebrou alguma regra. Então ele foi obrigado a estabelecer a lei para que aquilo não acontecesse mais. E se acontecer, a pessoa ser punida pelo erro que cometeu. Mas não é porque existe a lei que nos dá o direito da gente fazer as coisas erradas. Sabe? Porque sabe que vai ser justificado, não sei. Mas isso não nos dá o direito de fazer, né? Acho que meu tempo já encerrou, né? Eu vou pedir para vocês ficarem de pé agora. Amém? Eu vou pedir para os casais que estão aqui para que fiquem um de frente para o outro agora. Isso. Eu vou pedir para vocês, se porventura você sabe que em algum momento do seu casamento você quebrou a aliança com seu cônjuge. Porque quebra de aliança, irmão, não é só quando há o divórcio e a separação. Mas quando você, como marido, não cumpre o seu papel de marido, então, em algum momento, você está quebrando o seu voto, a sua aliança, né? Então, eu quero que você também, esposa, você sabe que fez algo, ou deixou de fazer algo, né, que também feriu, magoou, machucou o seu cônjuge, né? Algo que você sabe que ele não merecia ouvir, que ela não merecia ouvir, você acabou falando, né? Eu não sei, mas Deus sabe. E você também sabe. Então eu quero te dar a oportunidade agora de você chegar para ela e falar: querida, eu quero te pedir perdão porque eu fiz isso, ou eu deixei de fazer isso, né? Algo que você sabe que deixou de fazer, né? E quando você fez isso, você desonrou ela. Você desonrou a Deus, porque a Bíblia diz que ela é a imagem de Deus. Você é a imagem de Deus. Eu quero que você olhe para ela agora, não olhe apenas como sua esposa, mas olhe para ela como uma filha de Deus, como filho de Deus. Entende? Porque é isso que vocês são. Eu vou estar orando e você vai ter a oportunidade de estar fazendo isso, amém? Ou melhor, eu vou pedir para o nosso amado que está aqui no louvor, enquanto ele ministra o louvor, enquanto ele estiver ministrando, tá bom? Aí você vai estar confessando para ele, para ela, pedindo perdão, amém? Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus.
Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui.